Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo falando sobre a jurisprudência islâmica facilitada sob a clareza do Alcorão e da Sunna. Estamos no segundo livro, o livro da reza, e também no sétimo capítulo, que fala sobre a oração em congregação. No último vídeo falamos sobre os méritos e as classificações da reza em conjunto. Agora vamos falar sobre como alcançar a oração em congregação. Alcançar a oração em conjunto ocorre quando se alcança pelo menos uma rak'a da oração. Aquele que alcança o ruku' sem ter dúvidas já terá alcançado uma rak'a. Isso é confirmado pelo relato de Abu Huraira. Se vocês chegarem para a oração e nos encontrarem prostrados, prostrem-se e não considerem isso nada. Aquele que alcançar uma rak'a já terá alcançado a oração. O muçulmano pode abandonar a oração em congregação por várias razões, que incluem: primeira, uma pessoa doente que não pode comparecer à oração em congregação devido às suas condições de saúde. Isso é respaldado pelo versículo do Alcorão. Não há pecado no cego, nem no coxo, nem no doente. Além disso, quando o profeta ficou doente, ele não compareceu à mesquita e disse: peçam a Abu Bakr para liderar a oração com as pessoas. Ibn Mas'ud também afirmou: já vi pessoas em condições em que apenas hipócritas conhecidos ou pessoas doentes ficaram fora da congregação. Da mesma forma, aquele que teme contrair uma doença também tem uma razão válida para abandonar a oração em congregação. Segundo, aquele que precisa aliviar-se de algo impuro ou que precisa comer. Conforme o relato de Aisha, o profeta Muhammad disse: a oração não é válida após a comida ser servida e também não é válida para aqueles que precisam aliviar-se de coisas impuras. Terceiro, aquele que tem algo importante para ser cuidado, como procurar algo perdido, temer, perder os bens, alimentos ou sofrer danos em relação a eles. Isso é apoiado pelo hadith de Ibn Abbas, no qual o profeta Muhammad disse: aquele que ouve o adhan e não tem uma razão válida para comparecer à oração, seja por medo ou doença, sua oração não será aceita. No entanto, deve-se ressaltar que aquele que ouve o adhan e não comparece à oração em congregação, sem uma razão válida, não terá sua oração aceita, a menos que haja uma razão aceitável para sua ausência. Da mesma forma, aquele que teme por si mesmo, por seus bens, sua família e seus filhos, tem uma razão válida para abandonar a oração em congregação, pois o medo é uma desculpa aceitável. Quarto, se houver condições climáticas adversas, como chuva intensa, lama, neve, gelo ou ventos frios durante uma noite escura, é permitido abandonar a oração em congregação. Isso é confirmado pelo hadith de Ibn Umar, no qual o profeta Muhammad instruiu o muadhin a dizer: rezem em suas casas em uma noite fria e chuvosa. Quinto, se houver dificuldade devido à prolongação da oração do imam. Segundo o hadith em Sahih Muslim, um homem orou com Muad em congregação e depois decidiu rezar sozinho quando o Muad prolongou a oração. Quando isso foi relatado ao profeta Muhammad, ele não respondeu ao homem. 6. O medo de ficar separado de uma companhia durante uma viagem. Se alguém se sente ansioso ao esperar pela oração em congregação ou ao participar dela, com medo de perder sua companhia de viagem, é justificável abandonar a oração em conjunto por essa razão. 7. O medo de que um parente esteja morrendo e a pessoa não esteja presente. Se alguém tem um parente em estado crítico e deseja estar presente para instruí-lo no testemunho da fé ou algo semelhante, é justificável abandonar a oração em congregação por essa razão. 8. Acompanhar um devedor sem ter nada para gastar. Nesse caso, é permitido abandonar a oração em congregação para atender às demandas do devedor e acompanhá-lo. Essas foram as razões válidas para o abandono da reza em conjunto. Se algumas pessoas chegam tarde demais para a participação da oração em conjunto liderada pelo imam principal e perdem a oração, é válido realizar a segunda oração em congregação na mesma mesquita. Conforme o relato do profeta Muhammad, a oração de uma pessoa com outra é mais recomendada do que sua oração individual. Também há um relato de um homem que chegou à mesquita depois de terem já terminado a oração em congregação e o profeta disse: quem pode fazer uma caridade orando com ele?
Então, uma pessoa se levantou e orou com ele. Da mesma forma, se a mesquita for uma mesquita do mercado ou estiver localizada em um caminho ou uma situação semelhante, não há problema em repetir a oração em congregação, especialmente quando não há um imam principal e as pessoas que frequentam a mesquita são vendedores. No entanto, quando se torna um hábito realizar sempre 2 ou mais orações em congregação continuamente na mesma mesquita, isso não é permitido. Isso não era praticado na época do profeta Muhammad e de seus companheiros. Isso leva à divergência de opiniões, causa preguiça e omite a presença na congregação liderada pelo imam principal e pode ser a razão para atrasar a realização da oração em seu horário adequado. Quando o mueddin inicia o iqama da oração obrigatória, não é permitido ninguém começar uma oração voluntária em vez de cumprir a obrigatória em congregação. Isso é confirmado pelo hadith que o profeta Muhammad disse: quando o iqama é feito, não há outra oração além da obrigatória. O profeta Muhammad também viu o homem orando enquanto o mueddin estava fazendo o iqama para a oração do Fajr e perguntou: será que você está orando o Fajr com 4 rak'ahs? No entanto, se o mueddin começa o iqama após a pessoa já ter começado a oração voluntária, ela pode ligeiramente completar a oração voluntária para alcançar o mérito do Takbirat al-Ihram e em seguida apressar-se para entrar na oração obrigatória. De acordo com a opinião de alguns estudiosos, se a pessoa estiver na primeira rak'ah da oração voluntária, ela deve interrompê-la. E se estiver na segunda rak'ah, pode completar rapidamente e então se juntar à oração obrigatória em congregação. No próximo vídeo falaremos sobre o imam da reza. Até lá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.